Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre teoria clássica de oscilações e ondas. Dando prosseguimento, nós sabemos que a energia potencial elástica depende da variável x, pois o movimento do sistema massa-mola, tal como nós apresentamos durante o início dessa playlist, é um movimento que se dá única e exclusivamente ao longo do eixo x. Então, a energia potencial elástica, nós mostramos, a energia potencial elástica em x igual a zero, ou seja, no ponto de equilíbrio equilíbrio estável do sistema massa-mola, mais A1x mais A2 dividido por 2x elevado a 2 mais A3 dividido por 6x elevado a 3 mais A4 dividido por 24x elevado a 4 mais A5 dividido por 120x elevado a 5 mais infinitos termos. Nós mostramos em aulas anteriores. Nós sabemos que para o sistema massa-mola aqui zero, aqui eixo x, o sistema massa-mola é tal que para x igual a zero, nós temos o ponto de equilíbrio estável, equilíbrio estável, e nesse ponto a força, do ponto de vista experimental, essa força ao longo do eixo x é zero, e a energia potencial elástica em x igual a zero também é zero. Essas são medidas experimentais. Muito bem, então aqui o sistema massa-mola. Muito bem, então nós podemos calcular a derivada, a força ao longo do eixo x, componente x da força, ou seja, a força ao longo do eixo x, como menos a derivada em relação a x, aplicado sobre a energia potencial que depende de x. E essa energia potencial é, evidentemente, a energia potencial elástica. Pois bem, então aqui nós temos menos 1. Nós fizemos isso em aulas anteriores, operador de derivada aplicado sobre a energia potencial elástica em x igual a zero, esse derivado em relação a x, mais A1 derivada em relação a x aplicado sobre x, mais A2 derivada em relação a x aplicado sobre x elevado a 2 dividido por 2. Esse 2 no denominador é proveniente de 2 fatorial, 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2, mais A3 dividido por 6, 6 é proveniente de 3 fatorial, 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Aqui o operador de derivada em relação a x aplicado sobre x elevado a 3, mais A4 dividido por 24, 24 é equivalente a 4 fatorial, 4 fatorial é igual a 24. Aqui, derivada em relação a x aplicada sobre x elevado a 4, mais, aqui, A5 dividido por 120, 120 é igual a 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, e derivada em relação a x aplicado sobre x elevado a 5. Mais infinitos termos. Muito bem. Agora, vamos fazer a seguinte análise. Vamos escrever. Nós sabemos que se a energia potencial elástica em x igual a zero por meio de medidas experimentais, então necessariamente a derivada em relação a x aplicada sobre a energia potencial elástica
necessariamente igual a zero. É necessariamente igual a zero, pois derivada de constante, nós sabemos que derivada em relação a x aplicada a uma constante numérica k, por exemplo, uma constante numérica, qualquer que seja, nós aprendemos com base na análise real, no cálculo diferencial, no cálculo integral, que o limite de constante numérica é a própria constante numérica, o que por conseguinte nos permite afirmar que a derivada de uma constante numérica é igual a zero. Pois bem. Então agora nós vamos reduzir a expressão da energia potencial e da força considerando essa configuração, essas medidas obtidas experimentalmente. Vamos encerrá-lo nesse ponto, retomaremos o ponto